amigos, parentes que estão nos visitando novamente, né? Eu não preparei nenhuma pregação especial para hoje, né? Nós estamos numa série de pregações, acredito que eu sempre repito isso aqui também, eu gosto de pregar em série, e dessa vez nós estamos numa série, numa carta da Bíblia. Então, nas últimas semanas, essa é a 5ª pregação da série. Eu tenho pregado na primeira carta aos Tessalonicenses. Então, Paulo escreve uma carta para os Tessalonicenses, que são os cristãos da cidade de Tessalônica. Então, nós temos a primeira carta que Paulo escreve para eles, e nós temos a segunda carta. Decidi esse ano dedicar a pregar na primeira carta e na segunda carta. Então, hoje nós terminamos o primeiro capítulo. Então, eu tenho pregado cada versículo do capítulo inteiro, ali bem devagar, e visto o que Deus fala conosco nesse capítulo. Então, hoje eu vou pregar especificamente o verso 9 e o verso 10, mas eu vou ler o capítulo todo, para que vocês possam ver um pouco do que a gente já tratou aqui. E semana que vem a gente começa o capítulo 2, já fica um convite, né? Para vocês estarem conosco novamente. E aí, de certa forma, domingo que vem vai ser pela manhã, até igual eu falei com vocês, até a gente estudar uma outra chance, um outro dia para fazer à noite, a gente retorna semana que vem com o culto apenas de manhã. Então, eu vou ler o capítulo 1 todo, mas especialmente vou tratar nessa noite também, assim como fiz de manhã, do verso 9 e do verso 10. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vou ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, eis a tua palavra, Senhor, uma vez mais nesse dia. Fale aos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, que o Senhor me ajude a ser simples, objetivo e ao mesmo tempo ajudar cada um aqui presente a entender a maravilha que se encontra na tua palavra, especificamente nessa passagem, especificamente nos versos 9 e 10. Que o Senhor possa me usar, Pai, para alcançar cada coração aqui presente para a glória do Senhor. Fazendo um resumo breve do que nós vimos até aqui, como eu disse, essa é a 5ª semana que eu estou pregando e vou acabar agora, né, o capítulo 1, mas nós vimos os versos todos que eu li, nós vimos nas últimas semanas, versículo por versículo, palavra por palavra, bem detalhadamente, todos os versículos até aqui. E hoje nós finalizamos o capítulo 1 no verso 9 e 10. Mas para fazer um resumo do que vimos até aqui, Paulo chega na cidade de Tessalônica e prega o evangelho na cidade de Tessalônica. O evangelho ainda não tinha sido pregado nessa cidade, então Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, chega nessa cidade
Nós vimos isso na primeira pregação dessa série, onde eu tratei Atos capítulo 16 e capítulo 17, mostrando como que Paulo, Silas e Timóteo chegam na cidade de Tessalônica e pregam o evangelho pela primeira vez naquela cidade. Como resultado da pregação do evangelho, muitas pessoas creem no evangelho, creem em Jesus e se convertem e passam a se tornar cristãs. E elas então se tornam a igreja de Deus na cidade de Tessalônica. A perseguição vem porque os judeus, das religiões judaicas, eles vêm e começam a reprimir Paulo, porque eles não acreditavam em Jesus, então eles começam a perseguir o apóstolo Paulo, e Paulo tem que fugir da cidade de Tessalônica para o bem dos próprios irmãos. Porém, mesmo Paulo tendo ficado apenas alguns meses, menos de um ano, na cidade de Tessalônica, essa igreja, mesmo sendo uma igreja nova, essa igreja, de fato, é uma igreja de pessoas que se converteram de verdade. E ela permanece viva, ela permanece crescendo, ela permanece mesmo o apóstolo Paulo tendo partido. Mesmo aquele que foi usado por Deus para levar o evangelho pela primeira vez, tendo saído da cidade, uma igreja permanece. E o que nós já vimos até aqui nesse capítulo 1, é que mesmo sendo uma nova igreja, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, alguns meses depois de ter ido embora da cidade, Paulo vai no capítulo 1 elogiar essa igreja. A igreja dos Tessalonicenses talvez é a igreja mais elogiada nas cartas do apóstolo Paulo. Então ele vai elogiar a igreja aqui no capítulo 1, e o que poderíamos resumir esse capítulo 1, e na verdade toda a carta, é o fato de que, mesmo sendo uma igreja nova, menos de um ano de vida, vamos dizer assim, mesmo sendo cristãos novos, o que Paulo mostrou nesse capítulo 1 e vai mostrar nos demais capítulos, é que esses irmãos amadureceram muito rápido. Esses aqui são irmãos que, mesmo novos na fé, com menos de um ano de caminhada, eles amadureceram muito rápido, eles cresceram na fé muito rápido. Tanto que Paulo elogia a operosidade da fé deles, que é uma fé prática, uma fé de atitudes, o amor que eles tinham uns pelos outros e para com as outras pessoas, e a firmeza da esperança deles. Paulo, inclusive, diz no capítulo 1 que eles se tornaram cristãos tão já rapidamente maduros, que eles se tornaram exemplo, modelo para cristãos da região inteira da Macedônia e da Acaia. No grupo da igreja eu mandei a foto do mapa, que mostra que, assim, irmãos, é mais do que dizer que, por exemplo, a nossa igreja se tornou exemplo para a cidade de Conselheiro Lafayette. A igreja dos Tessalonicenses não se tornou exemplo apenas na cidade de Tessalônica, mas por toda a região. É mais ou menos como a gente dizer que a nossa igreja local se tornou exemplo para o estado de Minas Gerais inteiro. Imagina que bênção seria. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. E Paulo ainda diz o seguinte, que eles se tornaram um exemplo, e que a notícia a respeito da fé que eles tinham, da conversão deles, se espalhou a ponto das pessoas que não eram da igreja comentar a respeito da vida deles, a respeito da fé deles. É o que ele vai falar no verso 7 e no verso 8. Porque a fé de vocês se espalhou, as pessoas andam comentando a respeito da fé que vocês têm, da forma como vocês de fato se tornaram cristãos e amadureceram muito rápido. É importante mencionar que, mesmo tendo menos de um ano de vida, já tinha cristãos dos Tessalonicenses que tinham morrido. E aí nós não sabemos de causa natural ou se por causa da dura perseguição que se levantou. Ele vai falar disso no capítulo 2, nós vamos ver a semana que vem. Então, mesmo já tendo dura perseguição, mesmo já tendo cristãos dos Tessalonicenses, membros da igreja que tinham morrido, eles permaneceram firmes na fé e não abandonaram Jesus. Então Paulo vai elogiar eles. Paulo começa a carta elogiando ele, e ele vai fazer isso por toda a carta. E aí entra o verso 9 e o verso 10, que eu quero tratar com vocês agora. Repetindo o verso 9. Olha para você ver. Paulo diz: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Porque no que diz respeito a nós, a notícia que se espalhava não era apenas dos cristãos dos Tessalonicenses, a fé que eles tinham, mas também percorria a região a notícia de como que Deus usou a vida de Paulo, Silas e Timóteo, porque Paulo diz assim:
Porque no que se refere a nós quem? Paulo, Silas e Timóteo, que foi os 3 principais que Deus usou para levar o evangelho pela primeira vez na cidade dos Tessalonicenses. Então o que Paulo vai dizer nesse verso 9? Que uma das coisas que as pessoas estavam comentando é que foi a partir da chegada de Paulo e companhia na cidade de Tessalônica que a mudança aconteceu. Irmãos, o que nós aprendemos nesse simples verso, nessa simples frase? É o fato de que Deus, na sua infinita sabedoria, por mais que a gente possa discordar, Deus escolheu usar pessoas para alcançar pessoas. Deus escolheu, na sua infinita sabedoria, usar pessoas para apresentar o Evangelho, para pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. A gente poderia achar que, por que Deus não faz pessoalmente? Jesus fez pessoalmente quando ele esteve na terra. O seu ministério durou um pouco mais de 3 anos, então Jesus foi o primeiro, pessoalmente, a começar a pregar o Evangelho nessa terra. Mas ele só ficou aqui 3 anos e meio pregando, amém? Pregando foi apenas 3 anos e meio. Depois de morrer e ressuscitar, ele volta para os céus, e em Mateus 28 ele chama os discípulos e diz: agora vocês vão por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não faz isso mais pessoalmente. Seria bom se ele fizesse, né? Se ele aparecesse, mas ele não faz. Jesus também não manda anjos, Deus não manda anjos pregar. A carta de Pedro na sua carta vai dizer que os anjos anseiam falar das boas novas. Algumas pessoas entendem que os anjos gostariam de pregar o evangelho, mas Deus não escolheu usar anjos para pregar o evangelho. Deus escolheu usar pessoas, não apenas para pregar o evangelho, mas também para nos ajudar a crescer na fé. Nós vimos no capítulo 16 e 17 de Atos que Deus usou Paulo, Silas e Timóteo para ir na cidade de Tessalônica. Não sei se vocês vão lembrar, mas em Atos 16, Paulo tem uma visão à noite de um homem aparecendo e dizendo: venha para Macedônia e nos ajude. E Lucas, escrevendo o livro de Atos, diz que ao ter essa visão simples de um homem que apareceu para ele e falou: venha para Macedônia, a região, e nos ajude. Lucas diz assim: nós concluímos que Deus estava nos mandando pregar o evangelho na cidade de Tessalônica, porque Deus escolheu usar pessoas, não apenas para pregar o evangelho para aqueles que não conhecem, mas para também nos ajudar a crescer cada vez mais na pregação do evangelho. Paulo não estava mais na cidade de Tessalônica, mas agora, uns meses depois, Paulo está escrevendo uma, e não apenas uma, mas ele vai escrever 2 cartas para ajudar esses irmãos que já haviam se convertido a crescer na fé, a fortalecer ainda mais na fé. Nós vamos ver isso no capítulo 2 e no capítulo 3, ele elogiando a fé e o amor deles, mas ele vai dizer assim nos próximos capítulos: mas continuem crescendo na fé e no amor. Então Deus usou Paulo e companhia para levar o evangelho pela primeira vez, mas Deus também usou Paulo, nesse caso, através das cartas, para ajudá-los a crescer mais na fé. No capítulo 17 de Atos, nós vimos que Paulo, em determinado momento, manda Timóteo voltar na cidade para fortalecer a fé dos irmãos. Então, qual que é o primeiro ponto aqui? Deus escolheu, na sua infinita sabedoria, usar pessoas para ajudar a gente a conhecer o evangelho e a crescer no evangelho. Por que esse ponto é importante da gente relembrar, caso você já saiba disso? Porque hoje nós enfrentamos na igreja brasileira, e não é só no Brasil não, a contexto mundial, nós enfrentamos um problema hoje que é algumas pessoas acreditarem que elas podem conhecer Jesus sozinhas, que elas podem crescer na fé e no amor por Jesus sozinhas. Nós hoje damos o nome de desigrejados. Ou então pessoas que elas dizem para a gente que acreditam em Deus, mas elas não congregam, mas elas não acreditam que seja importante congregar em uma igreja local. Irmãos, essa é uma das coisas pelas quais nós devemos congregar. Porque Deus escolheu usar pessoas não apenas para nos apresentar o evangelho, mas para nos ajudar a crescer na fé.
Por isso que nós nos tornamos uma comunidade e que gostamos de estarmos juntos. E que, no mínimo, todo domingo, toda terça-feira, ou em outros momentos que a gente se reúne, até precisamos, marcar um outro momento fora de culto da escola para a gente conversar e bater papo. Mas quando a gente se encontra, a gente desfruta disso, de um edificando a fé do outro, de um ajudando o outro a crescer na fé. Nós também vamos ver isso mais para frente nas cartas. O que eu quero destacar, para repetir, você deixar guardado no seu coração, é que Deus escolheu usar pessoas para nos ajudar a crescer na fé. Amém? Paulo continua dizendo: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles não apenas falam que foi a partir da nossa chegada aí que uma mudança começou a acontecer na vida de vocês. Mas eles também dizem, as pessoas estão falando, anda pelos grupos de WhatsApp, anda pelas redes sociais, as pessoas estão comentando a forma como vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus, para servirem o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Paulo aqui, irmãos, ele vai agora tratar da verdadeira conversão. É esse o título que eu dei para essa pregação, a verdadeira conversão. Talvez você já ouviu antes essa palavra se converter. Nós evangélicos gostamos muito, da palavra conversão. As pessoas, quando você diz que começou a frequentar a igreja, elas perguntam ou afirmam, você converteu? Ou então dizem, fulano se converteu, porque nós gostamos dessa palavra. E só esse versículo já nos mostra que é uma palavra bíblica, que é uma palavra que nós gostamos porque ela está na Bíblia. Porque, na verdade, uma das palavras mais simples e ao mesmo tempo que mais nos ajudam a entender o que acontece com pessoas que ouvem o Evangelho e creem no Evangelho, é essa palavra conversão. Conversão, no significado simples da palavra, significa mudar de sentido. Significa você estar indo numa direção e você virar para uma outra direção. Aí você dá uns 180 graus. Eu estava indo para a direita, agora eu estou indo para a esquerda. Eu estava indo para frente, agora eu contornei e estou voltando atrás. Conversão significa mudar o sentido, mudar a orientação. Nós estudamos isso na legislação, a conversão do carro. Você está indo numa direção e nós viramos. Espiritualmente, conversão, Paulo vai explicar nesse verso o que é conversão, falando espiritualmente. Se converter é você deixar os ídolos e se voltar para Deus. Essa é a palavra conversão. O que significa converter baseado nesse verso? Antes eu estava adorando outros ídolos. Antes eu estava adorando outros deuses. Antes eu estava indo na direção de ídolos. E eu agora deixei esses ídolos. A palavra significa deixar, abandonar, deixar para trás. Eu agora deixo eles e me volto para Deus. Se antes eu vivia a minha vida em direção, em devoção, em adoração aos ídolos, eu agora me converti. Eu agora deixei de segui-los, de adorá-los, de me devotar a eles, e agora eu sirvo ao Deus verdadeiro. Essa é a palavra conversão. Converter-se é deixar os ídolos. Lucas, o que é um ídolo? Ídolo é um falso Deus. Ídolo é tudo aquilo ou todo aquele que ocupa o primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. Deus é quem deve ser o número 1 da nossa vida. Deus é quem deve ser o Deus da nossa vida. Mas quando nós colocamos no trono do nosso coração uma outra coisa ou uma outra pessoa, aquilo naturalmente vai se tornar um ídolo, vai se tornar um falso Deus, que é o pecado que nós também falamos muito, que a Bíblia fala muito, que é o pecado da idolatria. Na verdade, esse é o pior de todos os pecados, porque na verdade ele é a base de todos os outros pecados. Nós não cometemos nenhum outro pecado sem que antes a gente cometa o pecado da idolatria. Eu não tenho tempo para falar muito sobre isso, mas é muito bom. Talvez o ano que vem, igual eu disse de manhã, o ano que vem eu trate mais a fundo desse assunto. Mas nós, irmãos, pense num pecado aí agora. Pense num pecado.
Você não comete esse pecado sem que antes tenha cometido o pecado da idolatria. Martinho Lutero dizia isso, porque qual que é o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se esse é o maior mandamento, o maior pecado é deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o nome desse pecado? Idolatria. Porque nós amamos, irmãos, nós amamos. Nós sempre vamos amar alguém ou alguma coisa acima de todas as outras. É natural de nós. Você pode não ser consciente disso, mas você ama uma coisa acima de todas as outras. E Deus é quem deve ser esse amor sobre todas as coisas da nossa vida. Mas quando nós deixamos de amá-lo sobre todas as coisas, não é que eu não estou amando ninguém. Eu não estou amando Deus, mas não estou amando ninguém acima de todas as coisas. Não, você ama. Você pode não ter consciência do que é. E eu vou te ajudar a identificar o que é daqui a pouco. Você pode não ter consciência do que é, mas você ama alguma coisa acima de todas as coisas. Porque esse é o pecado da idolatria. Agora, o que é se converter? Se converter é você deixar os ídolos, deixar a idolatria, a adoração, a devoção a uma outra coisa, um outro alguém, e voltar-se com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua adoração, com toda a sua devoção a Deus. Isso é conversão na Bíblia. Isso é conversão na Bíblia. Se converter não é parar de fazer A, B e C, e agora eu faço C, D e A. Não. O fundamento da conversão é deixar os ídolos e se voltar para Deus. Esse é o cerne da conversão. Paulo está dizendo, as pessoas estão comentando como vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus, e se voltaram para Deus. É claro que no caso dos Tessalonicenses, isso nos diz que, no caso deles, a adoração deles a ídolos era manifestada por meio de imagens de escultura. Tessalônica era a capital do Império Romano, era uma importante capital do Império Romano. E o povo de Tessalônica era influenciado pela religião romana e pela religião grega. E tanto os romanos quanto os gregos, eles eram politeístas. O que significa isso, pastor? Eles adoravam vários deuses. Eles não tinham problema em adorar vários deuses ao mesmo tempo. Eles eram assim. Na verdade, o estranho lá no passado era você adorar um único Deus. O comum no passado não era o ateísmo. Eu vou te falar que as pessoas mais esquisitas do passado eram aquelas que se diziam ateias. O mais esquisito ainda era aquelas que diziam adorar um único Deus, porque o normal era adorar vários deuses. E os tessalonicenses eram assim. No grupo da igreja eu mandei um vídeo, documentário para vocês, que mostra como que essa cidade de Tessalônica está ainda hoje. E como que ainda tem lá na cidade templos antigos de outros deuses. Então era uma cidade, era um povo que estava acostumado a adorar outros deuses. Mas a notícia começou a se espalhar que a partir do momento em que Paulo e companhia chegam e começam a pregar o Evangelho, começam a pregar Jesus Cristo, as pessoas deixaram os ídolos e se voltaram para Deus. Agora, não apenas eles se voltaram para acreditar num único Deus, mas eles também serviram ao Deus verdadeiro. Vocês deixaram os ídolos, se voltaram, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eu disse de manhã que toda adoração, toda devoção, ela é manifestada por meio de serviço. Toda adoração, toda devoção, ela é manifestada em serviço. Nós, quando adoramos algo ou alguém, quando nós nos devotamos a algo ou alguém, nós vamos praticar isso de forma prática, que é o que nós chamamos de servir. Isso é servir, é quando na prática nós estamos adorando. Porque, irmãos, a nossa crença, ela não é da boca para fora. Nós também servimos o Deus que nós adoramos. E Paulo está dizendo que eles deixaram os ídolos e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Por que Deus vivo e verdadeiro? Porque essa é a mensagem de toda a Bíblia. Essa é a mensagem de Gênesis e Apocalipse. É a mensagem de que só existe um Deus vivo e verdadeiro. Por isso que nós chamamos qualquer outro tipo de Deus de falso Deus ou de ídolo. Nós chamamos qualquer adoração a qualquer outro Deus ou ídolo ou a qualquer outra coisa de idolatria, porque só existe um único Deus que é vivo e que é verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Portanto, se só existe um único Criador dos céus e da terra,
Então nós só devemos adorar a Ele, amar a Ele, nos devotar a Ele e a nenhum outro, porque só Ele é Deus, irmãos. Por isso que o pecado da idolatria também é muito grave, porque nós estamos adorando, nós estamos nos devotando, nós estamos servindo um ser, alguma coisa que não é Deus, que não é Deus. Imagina, eu não sei você, mas hoje, você se espanta quando vê pessoas chamando o cachorro de filho? Quem se espanta? Eu me espanto. Me espanto no sentido de que, assim, para nós não tem como ser normal. Por quê? Porque cachorro não é gente. Agora, fazendo uma comparação muito pobre aqui, só existe um único Deus verdadeiro, que esse deve ser aquele que está no trono do nosso coração, que nós devemos nos devotar, que nós devemos amar. Portanto, irmãos, não faz sentido adorar uma outra coisa, não faz sentido colocar como número 1 na nossa vida uma outra coisa. Por isso que o pecado da idolatria é o pior deles. Por isso que nós não cometemos qualquer outro pecado sem cometer primeiro o pecado da idolatria. Porque esse é o fundamental. É isso que puxa todos os outros. É esse que gera o resultado de pessoas que chamam animais de filhos. Paulo vai falar disso lá em Romanos capítulo 1, mas não vou estender aqui. Agora, se você está pensando, pastor, nessa daí eu passo, porque eu não adoro nenhuma outra imagem de escultura. Eu não adoro nenhum outro Deus. Eu não adoro imagens feitas por mãos humanas. Mas é aqui que eu quero ajudar você a entender o conceito mais profundo de idolatria da Bíblia. Porque a idolatria na Bíblia, essa de imagem visível, de adorar uma escultura ou uma imagem feita por homens, é só uma manifestação visível de algo que na verdade acontece primeiramente aonde? No coração. Toda idolatria começa no coração primeiro. Ninguém adora uma imagem de escultura, uma imagem feita por mãos humanas, sem que antes no coração ela já tenha adorado uma outra coisa. Portanto, a idolatria ela não é apenas imagem de escultura. Por isso que nós evangélicos, hoje muito menos, mas no passado a gente errava muito, porque a gente só ficava falando sobre adoração à imagem. E essa é a forma mais simples de perceber de idolatria. Existe uma forma, e é essa que eu quero te ajudar a entender agora, existe uma forma mais profunda de idolatria. E que nem sempre a gente reconhece, nem mesmo dentro da igreja. E que às vezes dentro da igreja nós podemos estar cometendo o pecado da idolatria, achando que não estamos cometendo esse pecado. Por quê? Porque não tem nenhuma imagem aqui. Porque nós não temos imagens na nossa casa. Qual que é esse conceito de idolatria? João Calvino, o reformador, ele diz uma frase assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Olha o que ele diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Irmãos, nós temos uma tendência muito fácil a tornar uma outra coisa ou uma outra pessoa um Deus na nossa vida. Lucas, como que nós fazemos isso? Me explique isso melhor. Como que nós tornamos outras coisas um ídolo no nosso coração, sendo que eu não tenho uma imagem visível na minha casa ou nós não temos na igreja? Lembra que eu disse que um ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida? E uma outra coisa, um outro alguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida, mesmo não sendo uma imagem. O teste disso é o fato de que eu quero te dar alguns testes agora. Quem é um ídolo na sua vida? O ídolo do seu coração é aquele ou aquilo, que pode ser uma outra pessoa ou pode ser uma outra coisa, que ocupa o trono do seu coração. Eu gosto muito de usar essa imagem para ilustrar. No nosso coração, pense que existe um trono de rei, e ele sempre estará ocupado. Se Deus não estiver nele, uma outra coisa estará. O seu trono do seu coração nunca está vazio. Nunca está vazio. Uma outra coisa, um outro alguém pode estar sentado no trono do seu coração e Deus não está sentado nele. Lucas, me ajuda a entender melhor como que eu descubro isso. Basta você pensar naquilo que é o centro da sua vida. Assim como o Sol é o centro do universo ali, a nossa vida sempre, irmãos, vai ter um centro. Você sempre vai ter algo que é central na sua vida, no seu coração.
Ainda que você não tenha consciência disso, existe um algo ou alguém que vai ser ali, o fundamento através do qual tudo ao seu redor gira. Como que eu descubro isso? Em que você dedica mais tempo? É um sinal de que você pode observar para descobrir quem é o centro da sua vida. A quem ou a que você dedica mais tempo? A quem ou a que você investe o seu dinheiro sem reclamar? Nós gastamos dinheiro, só que tem coisa que a gente gasta rindo e tem coisa que a gente gasta chorando, né? Observar com que você gasta dinheiro sem reclamar é um sinal de que você pode observar para descobrir o que é o ídolo da sua vida. Em que você gira ao redor? Qual é a coisa mais importante na sua vida? Qual é a coisa mais importante para você? E agora, na verdade, eu vou usar uma frase que eu usei de manhã, que para mim é das melhores formas de descobrir qual é o ídolo do seu coração, ou quem está centrado no trono do seu coração. Ao ouvir essa frase, e ao refletir sobre ela, se você for sincero diante de Deus, você pode descobrir se é Deus ou se é um ídolo que ocupa o trono do seu coração. Qual é a frase, pastor? A frase é a seguinte: ao que ou a quem você diria a seguinte frase: sem isso, eu não consigo nem me imaginar continuando a viver. Vou reformular ela. Para que ou para quem você diria: sem você, eu não conseguiria nem imaginar a minha vida sem você? Para quem você disse? Para quem você diria isso? Ou talvez, para quem você já disse isso? Sem você eu não sei o que seria da minha vida. Esse é um sinal muito claro que pode nos ajudar. Esse é um teste muito grande que nos ajuda a entender quem é o Deus da nossa vida. Porque, irmãos, a única coisa, na verdade, o único ser para quem nós deveríamos dizer: sem você eu não viveria, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Para nenhuma outra coisa dessa vida, para nenhuma outra pessoa dessa vida, nós deveríamos chegar ao ponto de dizer: sem você eu não conseguiria imaginar a minha vida. O Luan Santana já cantava uma música no passado, né? Sem você, como é que é? Meu dia fica cinza longe de você. Para quem você diria isso? Sem você minha vida ficaria cinza. Minha vida perderia o sentido. Irmãos, é baseado nisso que muitas pessoas, quando perde alguém, seja por fim de um relacionamento, seja término de namoro, seja por um divórcio, seja por uma amizade que acaba, seja por um namoro que acaba, seja na perda de um ente querido. Quando acontece a perda e você fica sem chão e a vida perde sentido, normalmente, irmãos, isso é um sinal de que alguém, se já não estava no trono do seu coração, estava chegando muito perto. Porque esse é um grande teste. Pastor, você está dizendo que a gente não pode sofrer com a perda de algo ou de alguém? Não estou dizendo isso. O luto, ele é bíblico. O luto é bíblico. É natural, quando você perde alguma coisa, de você passar por um período de readaptação. Agora, preste atenção no que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é você chegar a um nível em que você diria: sem isso eu não viveria. E nós sabemos como isso é verdade. Na época das redes sociais, nós vemos aos montes pessoas que, quando terminam um relacionamento, entram em depressão, começa a dar síndrome do pânico, é tomado de ansiedade. E, infelizmente, muitas pessoas chegam ao ponto de tirar a própria vida. Seja no término de um relacionamento, seja quando perde alguém querido, ou para falar de coisas aqui, quando você perde uma coisa. Eu dei um exemplo de manhã de que, se você estudar a história, lá na década de 1929, teve uma grande crise financeira nos Estados Unidos. E você pode encontrar isso em livros ou em matérias na internet, do tanto de empresários que lá na década de 1929, na grande crise de 29, tirou a própria vida. Por que eles tiraram a própria vida? Porque começaram a perder dinheiro.
porque o dinheiro parou de entrar e de crescer e começou a cair. E muitos empresários não imaginavam a sua vida sem a sua riqueza. E eles então perdem a sua vida. Quantos famosos a gente não vê de que sem a sua fama, eles dizem, eu não seria nada. Isso tudo são testes, irmãos, são sinais para a gente sondar o nosso coração, se não existe um ídolo no nosso coração. Agora eu quero dar um segundo exemplo e último aqui. Esse exemplo eu gosto muito de usar ele. Quando eu quero explicar sobre esse nível de idolatria, eu sempre uso esse exemplo. Se você me acompanha no Instagram ou no grupo da igreja, eu mandei umas 2 semanas atrás, eu fiz um Reels lá no Instagram com um trecho de um vídeo em que um pessoal de uma igreja entrevista pessoas na rua e eles perguntam para as pessoas o que elas acham sobre a igreja, sobre Jesus e sobre os cristãos. E aí perguntam para um jovem específico, eu posso até te mostrar o vídeo, perguntam para um jovem específico quem é Jesus para ele. E a resposta do jovem é a seguinte, ele diz assim, Jesus é uma válvula de escape. E aí ele explica, ele diz assim, bem, eu fumo bastante maconha. E aí ele diz assim, porque é uma parada que eu gosto muito, porque é algo que me faz fugir, que me relaxa, é uma válvula de escape. E assim como eu tenho a maconha, muitos têm Jesus. E aí ele diz assim, e eu até acho bonito, porque Jesus é mais saudável, mas eu não tenho muita fé. Então, para mim é a maconha, eu gosto muito, é o que me faz relaxar. Mas para algumas pessoas é Jesus. Irmãos, no primeiro momento, ao ouvir essa declaração do jovem, a gente pode achar absurdo, né? Nossa, que blasfêmia, mas deixa eu dizer para você, ele não está dizendo nenhuma blasfêmia. Porque, na verdade, eu não sei se consciente ou inconsciente, ele está dando um exemplo muito profundo do conceito de idolatria. O que eu quero dizer com isso? Eu te explico. Esse jovem está dizendo que a maconha é para ele mais do que um passatempo. Que a maconha é para ele mais do que algo que ele simplesmente usa ali porque é legal. Ele está dizendo que a maconha é aquilo que faz ele relaxar. É o seu alívio, é o seu socorro. A maconha é aquilo que ele busca alívio, socorro. Quando ele quer fugir, seja dos problemas, ou da vida dura, ou de alguma situação, é na maconha que ele busca refúgio, fortaleza, socorro. E ele diz que para muitas pessoas, o contrário dele é em Jesus que elas buscam isso. Irmãos, isso é idolatria. É quando você deposita em algo o seu socorro, o seu alívio, o seu refúgio, a sua fortaleza. E assim como esse jovem faz da maconha o seu Deus, o seu ídolo, muitas pessoas fazem da bebida. Ou você acha que muitas pessoas que vivem no boteco, como a gente gosta de dizer, que vivem no bar, eles não estão lá porque estão buscando um escape. Tem pessoas que estão todos os dias no bar e a gente olha e fala, nossa, fulano não sai do boteco. Deixa eu dizer para você, da mesma forma que aos domingos, na terça-feira, a gente vem para esse lugar, para adorar o nosso Deus, para cantar canções para Ele, para buscar refúgio no nosso Deus, para chorar diante do nosso Deus, para orar ao nosso Deus, para clamar ao nosso Deus, para ouvir a voz do nosso Deus, para deixar com que Ele, através da sua palavra, traga conforto, alívio no nosso coração. Tem muitas pessoas que vão para o bar, porque encontram na bebida o seu refúgio, o seu refrigério, a sua válvula de escape. Tem pessoas que encontram isso no sexo. Você olha e diz, nossa, por que fulano sai pegando todo dia cada uma? Esses jovens que fica, cada dia pega uma, nessa pegação toda, não é só o pecado da prostituição, mas é o pecado também da idolatria, porque muitos encontram nos braços de uma outra pessoa o seu refúgio, o seu refrigério. Hoje em dia, especialmente pós-pandemia, muitos estão encontrando na academia. Porque você pode ir para a academia por saúde, mas você também pode ir por pecado.
desde que aquele exercício físico, aquele praticar de exercício físico, se torne um Deus na sua vida. Quando você está estressado, quando você precisa, nossa, eu estou estressado, estou cheio de problema, vou para a academia. Não estou dizendo que todas as pessoas que fazem isso estão pecando, mas pode ter pecado sim. Porque ao invés de ir para os pés do Senhor, você está indo para, vamos dizer assim, para os equipamentos da academia. Muitas pessoas compram a reveria, seja no shopping ou nas lojas do centro de Lafayette, também por buscar esse refrigério. Talvez você conhece pessoas que, se for no guarda-roupa dela, 90% das roupas está na etiqueta? Quem conhece pessoas assim? E você diz assim, mas por que ela compra tanto? É porque para algumas pessoas comprar é um alívio, é um refrigério. Ela se sente realizada comprando. Irmãos, eu estou dando alguns exemplos para vocês e eu poderia multiplicar os exemplos aqui. Muito provavelmente o ano que vem eu vou fazer uma série sobre falsos deuses, e aí eu vou tratar mais profundo, e aí eu vou dar mais testes para a gente fazer e perceber se há pecado de idolatria no nosso coração, mas fica para o ano que vem. Então, o que eu estou dando exemplo para vocês, e eu poderia multiplicar N exemplos, fique atento no meu Instagram, porque aos poucos eu vou compartilhando exemplos desse lá. São exemplos de como nós podemos identificar o pecado mais profundo da idolatria no nosso coração. E o que é se converter então? Se converter, como Paulo diz nesse verso, é deixar os ídolos e voltar-se para quem? Para Deus. Sejam os ídolos visíveis de imagens de escultura, que esse é muito mais fácil de identificar, sim ou não? Muito mais fácil. Mas também, e mais profundamente ainda, e mais necessário ainda, por quê? Porque aqueles que existem só no coração, esses são mais difíceis de identificar. Esses são mais difíceis. Por exemplo, para um jovem como aquele que trata a maconha como o seu ídolo, não basta você dizer para ele, para de usar isso porque faz mal para a cabeça. Não vai resolver, irmãos. Não vai. Por quê? Porque você tem que tratar da idolatria e não do problema de saúde. Não estou dizendo que não gere problemas na saúde. Assim como o alcoólatra. Assim como as outras pessoas, não basta você dizer, para de comprar porque para economizar dinheiro. Ela não vai parar porque a questão não é o dinheiro em si. A gente está tratando apenas dos sintomas. Na verdade, a raiz é a idolatria. Então, como que nós, especialmente nós evangélicos que devemos pregar o evangelho, devemos evangelizar essas pessoas? Não é falando, para de fazer isso, faz mal, porque quem concorda comigo que na maioria das vezes não funciona? E aí nós temos uma igreja, nós temos crentes frustrados. Mas eu já falei um tanto com essa pessoa e não resolveu. É porque você está atacando o sintoma. Nós temos que ir na raiz. Como então, Lucas, eu evangelizo? Você tem que ajudar essa pessoa a entender que, na verdade, o relacionamento que ela tem com aquela coisa ou com aquela pessoa é um relacionamento idólatra. E que enquanto ela não entender isso, reconhecer que é pecado, se arrepender desse pecado, e aí se converter a Deus, nada vai ser resolvido. Nada vai ser resolvido. Quantos me entendem nessa noite? Portanto, o que é conversão? Conversão é deixar os ídolos, e principalmente os do coração. E é aqui que eu disse para vocês, eu acho que já deu para entender um pouco, do porquê que às vezes a gente pode dizer, não, o pecado da idolatria, não cometo não. Já abandonei as imagens de esculturas, imagens feitas por mãos humanas. Mas eu não estou falando disso. Não estou falando disso, eu estou falando da idolatria do coração. E essa, irmãos, deixa eu dizer para vocês, até mesmo se você já é convertido, nós precisamos nos policiar constantemente diante do Senhor. Porque deixa eu dizer para você, sabe qual é o pecado mais fácil da gente voltar para ele depois que se converte? É exatamente o da idolatria. Eu poderia contar para vocês o meu testemunho de como, mesmo depois de convertido, verdadeiramente convertido, eu cometi esse pecado com duas pessoas, de idolatrar. O primeiro era o meu primeiro pastor, e o segundo era uma outra pessoa na igreja, que eu cheguei a um nível de idolatria para com essa pessoa. Quem me conhece a minha história, sabe. Eu cheguei no nível de me relacionar com essas pessoas no ponto de idolatria. O que elas falavam era lei para mim. Quantos estão me entendendo? Então,
Quando eu digo sobre isso, irmãos, eu digo por experiência própria. E deixa eu dizer para vocês, assim como eu conheço outras pessoas que também passaram por isso. Por isso que eu digo para vocês que esse é o pecado mais difícil da gente reconhecer. E que nós precisamos guardar o nosso coração para que a gente não caia nele novamente. Porque esse é o mais difícil de se arrepender dele e de se voltar para Deus. O que é conversão verdadeira? É deixar os ídolos. Deixar os ídolos. E essa conversão, ela não acontece da noite para o dia. Deixa eu dizer para você, a conversão nesses termos não acontece da noite para o dia. Porque não é da noite para o dia que a gente identifica os ídolos do nosso coração. Posso falar para vocês? Eu demorei uns 2 anos, uns 2 anos e meio, para reconhecer que eu estava idolatrando as pessoas. Uma delas durou 2 anos e meio e a outra durou até um pouco mais. Foi 5 anos que eu demorei reconhecer que a relação que eu tinha para com essas pessoas era de idolatria. Portanto, eu digo também por experiência própria, não é fácil reconhecer que nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Por isso que é algo que nós precisamos constantemente estar nos policiando, constantemente estar ferindo o nosso coração com a palavra, para que a gente se lembre. É por isso que na igreja evangélica, todo domingo que você vier aqui, nós vamos estar falando de Jesus. Todo domingo. Todo domingo eu vou estar falando de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos constantemente lembrar o nosso coração. Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é aquele que deve estar sentado no trono? Verso 10, para a gente ir por fim. Vou ler o 9 de novo, pelo menos essa parte, para entrar no 10 com um sentido maior. Como vocês, deixando os ídolos, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, verso 10, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Alguns versículos da Bíblia resumem, alguns versículos da Bíblia resumem todo o Evangelho, resume todo o cristianismo. E esses 2 versículos é esse caso. Esse verso 9 e 10, irmãos, resume toda a religião do cristão. Toda a religião do cristianismo, resume todo o evangelho, porque a religião cristã é uma religião que prega conversão, amém? Prega conversão. É assim que nós chegamos, por exemplo, em lugares onde o evangelho não chegou, é assim que nós evangelizamos pessoas que ainda não conhecem Jesus, que não conhecem o evangelho. É chegando e não é dando para ela uma lista de coisas que ela tem que parar de fazer, a gente tem que parar com isso. Não é chegando falando, tá vendo essa lista aqui? Você tem que parar de fazer isso. Tá vendo essa lista aqui? Você tem que começar a fazer isso. Orar, jejuar, ler a Bíblia. Não é assim que evangeliza. Como que nós evangelizamos? A gente chega e identifica os ídolos da vida da pessoa e prega o Deus vivo e verdadeiro e diz para ela, arrependa-se dos seus pecados e o principal deles é o da idolatria. E se converta a Deus. Mas aí no verso 10, Paulo vai nos dizer agora que no cristianismo, conversão verdadeira não é apenas acreditar no único Deus vivo e verdadeiro. Porque vocês sabem, mais de 90% dos brasileiros acreditam no único Deus vivo e verdadeiro. Sim ou não? A maioria das pessoas que você conhece acreditam num Deus verdadeiro. A maioria delas, deixa eu dizer para você, acredita inclusive no Deus da Bíblia. Inclusive no Deus da Bíblia. Mas isso significa que mais de 90% do Brasil é convertido? A gente sabe que não. A gente sabe que não. A gente sabe que não. Isso significa que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja são convertidas? A gente sabe também que não. Porque no cristianismo, e esse verso 10, Paulo vai falar disso, no cristianismo não basta acreditar no único Deus vivo e verdadeiro. É preciso também acreditar no seu Filho. Porque Paulo diz, se converteram ao Deus verdadeiro, serviram a Ele, e também agora aguardam dos céus o seu Filho. Irmãos, no cristianismo, na verdadeira conversão, não existe dizer, eu acredito no único Deus vivo e verdadeiro, mas eu não acredito em Jesus. Não existe acreditar no Deus da Bíblia e não acreditar em Jesus.
É por isso que nós, evangélicos, pregamos o evangelho até para quem acredita em Deus. Porque não basta acreditar em Deus, é preciso também acreditar em Jesus. Paulo está dizendo que ao se converter, eles não apenas passaram a servir o único Deus vivo e verdadeiro, como eles passaram a viver aguardando a vinda do seu Filho dos céus. Irmãos, uma das marcas do verdadeiro convertido e do verdadeiro cristão é uma vida de expectativa, de ansiedade pela volta de Jesus. Nós evangélicos somos os que mais falamos da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque uma das marcas da verdadeira conversão é essa vida em que eu não apenas acredito no único Deus vivo e verdadeiro, mas eu acredito também no Filho de Deus que em breve voltará. E é uma vida marcada por uma ansiedade para que esse dia chegue. É uma vida de expectativa, é uma vida que, de certo sentido, a gente vive esperando esse dia. Já parou para pensar nisso? O crente vive essa vida na terra e esperando esse tão famoso dia em que Jesus vai voltar, porque na vida do verdadeiro convertido, esse vai ser o dia mais importante e feliz da sua vida, mais até do que o período da sua conversão, porque o dia da volta do Filho de Deus é o dia em que o Filho de Deus voltará e nós o veremos face a face e iremos viver com Ele pessoalmente na eternidade. E esse é o dia mais feliz da vida daquele que verdadeiramente se converteu. Por isso, irmãos, essa é a marca também da verdadeira conversão. É uma vida que vive baseado na volta de Jesus. Por que vocês falam tanto da volta de Jesus? Porque nós aguardamos, porque nós ansiamos, porque nós desejamos a volta de Jesus. Apocalipse termina dizendo Maranata. Você já deve ter ouvido essa palavra. Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. E essa palavra não é apenas uma palavra que significa ora vem Jesus. Essa palavra carrega um sentimento de ora vem Senhor Jesus. Nós desejamos, nós ansiamos, nós aguardamos com grande expectativa a volta do Filho do Deus vivo e verdadeiro. Essa é uma marca da verdadeira conversão. Nós vivemos o aqui e agora, sonhando, desejando que aquele dia chegue logo. E mesmo as pessoas que não creem, zombando o fato de que já tem 2000 anos e Jesus ainda não voltou, ainda assim nós não perdemos essa expectativa, porque nós desejamos esse dia, nós ansiamos esse dia, nós vivemos para aguardar esse dia. Mas Paulo também diz, aguardando o seu Filho dos céus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. O Filho desse Deus vivo e verdadeiro, nós cremos que é Jesus Cristo de Nazaré. Tem religiões, por que eu digo que é importante isso? Porque existem religiões que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Os Testemunhas de Jeová, os Mórmons, para citar apenas alguns. E algumas outras religiões não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Acreditam que ele é um grande profeta, mas não o Filho de Deus. Nós cristãos não, nós cremos. Ele é o Filho de Deus. Aquele que esteve nessa terra, ele é o Filho do Deus vivo e verdadeiro. É o Filho do Deus vivo e verdadeiro que já existia com o Pai na eternidade e que há 2000 anos atrás foi enviado a essa terra. Ele é o Filho de Deus, aquele que nasceu do ventre da Virgem Maria, que cresceu nessa terra, que andou por ela, que viveu 33 anos nessa terra. Ele é o Filho de Deus. Nós cremos que ele é o Filho de Deus, aquele que o seu nascimento divide a história da humanidade em antes e depois, aquele que nós celebramos no Natal, o seu nascimento nessa terra. Nós cremos que ele é o Filho de Deus. E nós cremos que ele não apenas era o Filho de Deus, mas que ele também morreu e ressuscitou por nós. Ele morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. Porque o Pai o enviou, como nós cantamos aqui, para morrer pelos nossos pecados. Para pagar o preço pelos nossos pecados, o da idolatria e todos os outros que nós já cometemos e que nós estamos cometendo e que talvez ainda vamos cometer. Deus o enviou para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos perdoar os nossos pecados. E não apenas ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por isso nós cantamos, porque ele vive.
Nós cremos quando Madalena chegou no túmulo e o anjo disse: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aí, ele ressuscitou. Nós cremos na ressurreição, de que Jesus não de fato apenas morreu, mas ele ressuscitou em carne e osso. Verdadeiramente ele ressuscitou. E a sua ressurreição é, em primeiro lugar, a prova de que o sacrifício dele foi aceito por nós, de que a obra dele foi consumada na cruz do Calvário. Portanto, Deus o ressuscitou, a obra foi concluída, ele morreu e agora eu vou ressuscitá-lo para uma nova vida. Mas a sua ressurreição também é a primeira prova que nós temos de que a sua volta é certa. Porque se ele ressuscitou dentre os mortos, ele também voltará nas nuvens. É certeiro. Como que nós temos certeza de que Jesus voltará? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Se ele foi capaz de cumprir a sua promessa de ressuscitar dos mortos, ele cumprirá a sua promessa de voltar nos céus em breve. Amém? Então, o cristão, eu disse para vocês, é aquele que vive olhando para o futuro, para a volta de Jesus. Mas o cristão também é aquele que vive olhando para trás. O cristão é assim, ele vive olhando para frente, mas ele também vive olhando para trás. Para frente para o dia da volta de Jesus, para trás para os dias da morte e da ressurreição de Jesus. Nós estamos entrando na Semana Santa. E o que é que nós vamos comemorar no final da semana que vem? Porque é um feriado cristão, é calendário cristão. Por mais que nós evangélicos não costumamos fazer muita coisa, deveríamos até, ter formas melhores de comemorar, mas às vezes outras pessoas de outras religiões comemoram melhor do que a gente até. Mas o que nós comemoramos, não é errado você comemorar essa semana, do jeito certo, obviamente. Não é errado, porque o que nós vamos comemorar essa semana é exatamente a semana em que Cristo deu a sua vida e ressuscitou por nós. A sexta-feira da sua paixão e o domingo de Páscoa, que é o dia da sua ressurreição. E nós vivemos, irmãos, baseado também nesse dia. Porque nós sabemos que foi essa Semana Santa que Cristo deu a vida e ressuscitou. E hoje nós temos o perdão dos nossos pecados. Hoje, se lançamos nele a nossa fé, nós temos a certeza da vida eterna. E Paulo termina dizendo no verso 10, esse Jesus que nos livra da ira vindoura. Eu vou finalizar aqui. Aqui está a parte mais dura da boa notícia do Evangelho. Aqui está a mensagem mais dura do cristianismo, que inclusive é por causa desse lado da moeda que muitos não acreditam, mas que é tanto verdade quanto a morte e a ressurreição de Jesus, e que nós não podemos ignorar, e que quando nos deparamos com um verso como esse, eu não posso deixar de falar. Paulo está dizendo que os cristãos verdadeiros convertidos, eles vivem na esperança da volta de Jesus. Eles vivem baseado na sua morte e ressurreição. Mas eles também sabem e se lembram que esse Jesus, ele nos livra da ira vindoura. Pastor, o que é essa ira vindoura? Irmãos, é a pior notícia que existe na face da terra. Porque o Evangelho, para você entender um pouco, o Evangelho é como uma moeda de dois lados. O Evangelho, ele tem o seu lado que é uma excelente e maravilhosa notícia. Qual é essa excelente e maravilhosa notícia? Cristo morreu e ressuscitou para pagar o preço pelos nossos pecados e em breve voltará para nos levar para viver com Ele eternamente. Essa é a notícia maravilhosa e espetacular. Mas existe uma má, uma péssima, uma terrível notícia que é pano de fundo para a boa notícia. E que é inseparável. A boa notícia não é boa se não tiver essa má. E qual é a má, pastor? A má é de que Deus tem a sua ira vindoura. Deus tem uma ira santa e justa que muito em breve Ele também vai derramar sobre a face da terra. Leia Apocalipse, que é o livro que mais vai tratar disso. Mas toda a Bíblia fala disso. Deus está irado contra os pecados da humanidade, contra os pecadores que permanecem na rebeldia contra Ele. E assim como Ele marcou o dia para Jesus voltar,
Paulo prega em Atos 17, lá em Atenas, dizendo o seguinte: Deus também já marcou o dia em que Ele vai julgar a humanidade com justiça, que Ele vai punir a humanidade, e a forma de Deus punir os pecados horríveis, as injustiças. Você já se perguntou assim, por que Deus vê tanta coisa acontecendo e não faz nada? Deixa eu dizer, Ele marcou um dia para fazer. E esse dia é o dia que nós chamamos de o dia do juízo final. E esse dia é o dia em que Ele vai derramar a sua ira. Leia Apocalipse 16. Deus vai derramar 7 taças da sua ira sobre todo aquele que permaneceu rebelde para com Ele, sobre a vida de todos aqueles que não se converteram. Deus vai derramar a sua ira para punir os pecados, as injustiças e tudo de errado que a humanidade fez e que elas fizeram achando que Deus não estava nem aí. Eu estava vendo ontem a notícia com a Jennifer de um casal que escondeu o filho no porta-mala. Quem viu essa notícia? E simulou um sequestro, imobilizou o bairro inteiro, e a polícia, e a imprensa para procurar um filho que o casal disse que havia sido sequestrado. Quando os policiais foram ver, eles tinham escondido o filho no porta-mala do carro, tudo isso para poder fingir que os sequestradores estavam pedindo a recompensa para poder pegar o dinheiro e poder pagar a agiota que estavam devendo. E a gente vê uma notícia dessa e fala: será que Deus não faz nada? Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer. E o dia em que Ele vai fazer é o dia do juízo final, o dia em que Ele vai derramar a sua ira vindoura. E eu disse de manhã e vou repetir, e nesse dia, por que é uma péssima notícia? Porque nesse dia a Bíblia diz que não vai ter misericórdia e não vai ter graça. Lucas, me explica o que é isso. Lembra da história do dilúvio? A humanidade estava pecando. Deus chama Noé e diz: construa uma arca, porque eu vou enviar um dilúvio e vou matar todo mundo, e vou recomeçar. Noé então passa mais de 100 anos construindo a arca, pregando para as pessoas, mas no fim das contas ninguém se arrependeu dos seus pecados, e apenas ele e a sua família, 8 pessoas entraram na arca junto com os animais. E quando terminou o prazo, o que Deus fez? Deus mandou o dilúvio e matou todas as pessoas, com exceção das 8 que estavam dentro da arca. Lembra de Sodoma e Gomorra? Uma cidade que queria ter relações com os anjos. Deus manda tirar Ló e a sua família, e quando chega o dia certo, Deus manda enxofre e fogo sobre aquela terra, sobre aquela cidade, e destrói e mata todo mundo. Isso é Deus cumprir a sua justiça em ira. E Apocalipse diz que Deus vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai chegar um dia em que Deus vai dizer: eu já dei tempo suficiente para vocês se arrependerem dos seus pecados. Eu agora vou dar a vocês aquilo que os seus atos merecem. E Ele vai derramar a sua ira sobre a humanidade. Apocalipse 16 diz que pessoas vão querer morrer, e nem morrer elas vão conseguir. Porque a ira de Deus vai ser tão grande que elas vão ranger os dentes. Elas vão procurar a morte, e a morte vai fugir delas. Porque esse é o dia do acerto de contas. Esse é o dia em que Deus vai julgar todas as coisas. Mas a boa notícia que esses versos nos traz é que Jesus nos livrará da ira vindoura. É que para aqueles que se convertem dos ídolos para o verdadeiro Deus, que se convertem dos ídolos para o Senhor Jesus Cristo, esse Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, livrou e livrará aqueles que creem da ira vindoura. E é por isso que aqueles que se converteram verdadeiramente, é que aqueles que são cristãos, eles não têm medo da volta de Jesus. Você já viu pessoas que têm medo da volta de Jesus? Eles não têm medo da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque eles sabem que para eles, aquele dia não vai ser um dia em que a ira vai ser derramada sobre eles. Porque eles creem em Jesus. Eles creem que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Pagou o preço pelos pecados dele. E, portanto, naquele dia, livrará eles da ira de Deus. Assim como aquelas 8 pessoas que estavam dentro da arca foram protegidas do dilúvio e salvas do dilúvio. Assim como a família de Noé foi retirada de Sodoma e foi salva da destruição de Sodoma. Todos aqueles que creem em Jesus, que se devotam a Ele, que servem a Ele, que fazem dele o Senhor da sua vida, serão livres da ira vindoura.
Hoje nós não temos uma arca física, não é a igreja, não é esse prédio, não é a placa da igreja que nos salvará da ira de Deus. O que salvará as pessoas da ira de Deus é Jesus Cristo. Portanto, assim como na época de Noé, aquela família se escondeu na arca e foi guardada, o meu apelo final a você é: se esconda em Jesus. Creia em Jesus, se converta a Jesus. E é por isso que nós pregamos e devemos pregar o evangelho nessa cidade, porque devemos dizer para as pessoas: se arrependam do pecado da idolatria, se convertam ao Deus vivo e verdadeiro, ao seu Filho Jesus Cristo, para ficarem livres da ira vindoura de Deus. Essa é a mensagem que nós temos que pregar, para que o maior número de pessoas estejam conosco, em Jesus, para ser livre da ira vindoura e poderem estar na eternidade com Deus Pai e com esse Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Os Tessalonicenses se converteram. Eles deixaram os ídolos, se voltaram para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo. E essa é uma mensagem ainda hoje para nós. Ao ouvir o que eu acabo de pregar, existe dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Existe um tipo de pessoa que tudo que eu preguei aqui é a descrição da sua vida. Porque você já se converteu, você já deixou os ídolos, você tem deixado os ídolos, você tem guardado o seu coração em Jesus para não voltar a cometer o pecado da idolatria. Portanto, tudo que eu preguei, você poderia dizer: essa é a descrição da minha vida. Isso já aconteceu comigo, isso está acontecendo comigo. Eu de fato me converti. Eu não adoro mais ídolos e guardo o meu coração para não adorar mais ídolos. Mas existe um outro tipo de pessoa que talvez é o seu caso, de que o que eu acabo de pregar aqui, na verdade, ainda não descreve a sua vida. E essa pregação de hoje é um apelo a você. Se converta. Se converta verdadeiramente. Abandone os ídolos. Sejam eles visíveis, sejam eles invisíveis apenas no coração, mas se converta dos ídolos. Se volte para o Deus vivo e verdadeiro. Se entregue a Jesus. Viva baseado na volta dele. Viva baseado na morte e ressurreição dele. Faça disso o centro da sua vida, a razão do seu viver. Viva baseado nisso. E você pode ter certeza de que você será livre da ira vindoura. Porque o que eu não desejo, e a minha missão como pastor, é trazer você para dentro da arca, para Jesus, para que juntos sejamos livres da ira vindoura e estejamos na eternidade com o Pai. Eu quero orar por você, e eu te convido a orar. Se essa pregação descreve a sua conversão, então louve ao Senhor por isso, porque Ele alcançou o seu coração. Se o Espírito Santo te convencer de que você precisa se converter, então faça a sua oração a Ele, peça perdão pelos seus pecados. Talvez o Espírito te convenceu, inclusive, de um ídolo que já existe no seu coração. Então, já comece agora, confessando diante do Senhor e pedindo a ajuda do Espírito para destronar esse ídolo do seu coração, para que somente Ele seja o Senhor do seu coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua santa e viva palavra. Nós te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos, Pai. Obrigado por falar conosco, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado porque eu creio que o Senhor abriu olhos aqui nessa noite. Sejam de convertidos que talvez estejam flertando ou até mesmo caindo no pecado da idolatria do coração. Ou seja, com pessoas que ainda não se converteram, Pai. Ou seja, para fortalecer a fé daqueles que já se converteram. Deus, eu oro para que o Teu Espírito agora leve essa palavra no mais íntimo do coração de cada um que me ouve. Para que a verdadeira transformação e mudança aconteça no coração dele. Aqueles entre nós que precisam verdadeiramente se converter, abandonar os ídolos e se voltar verdadeiramente para Ti, que o Teu Espírito liberte eles da idolatria agora. Eu creio que o Teu Espírito liberta, porque eu fui liberto da idolatria. Portanto, eu oro pedindo e clamando a Ti, Espírito Santo, porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo convencer essas pessoas. Mas o Senhor pode entrar no mais íntimo do coração dela e convencer ela do pecado da idolatria.
O Senhor pode exaltar Cristo no trono do coração dela. Por isso eu clamo e peço pela tua manifestação, pela ação do teu poder no coração de cada um dos que me ouvem, para que, independente de qual seja o caso dessa pessoa, que a mudança aconteça, que uma verdadeira conversão aconteça, que ela possa passar a servir verdadeiramente o Senhor, a viver centrado na tua morte e ressurreição e na sua volta, Jesus. Que o Senhor seja o Deus, aquele que se assenta e se assentará todos os dias no trono do coração dela. Eu sei que tem pessoas que podem precisar de um processo de conversão. E eu oro para que essa noite marque o início dessa verdadeira conversão na vida dessa pessoa. Para que ela possa verdadeiramente não apenas crer num Deus vivo e verdadeiro, mas também crer no Filho desse Deus que Ele enviou para pagar o preço pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou dentre os mortos e que em breve voltará para levar todos aqueles que se converterem a Ele para estar com Ele na eternidade. Eu oro, Senhor, porque o meu desejo é que cada um que aqui está, sem exceção, possa estar em Jesus, possa crer em Jesus, para que juntos possamos ser salvos da ira vindoura e estarmos juntos na eternidade, vivendo por todo sempre com o Senhor e para a glória do Senhor. Amém? Eu já vou encerrar o culto. Nós trouxemos um singelo café aqui, né? Então, não vai embora sem tomar um... Pode encerrar. Não vai embora sem tomar um dedinho de café ali, comer uma bolachinha. Muito simples.